perguntas até o momento não chegou. Para a gente não perder mais tempo, eu vou passar a palavra diretamente para o Vanderlei. Ele faz a exposição, eu faço o comentário a partir do que eu li, do resumo expandido, e se nesse meio tempo o Gabriel chegar e a gente faz o mesmo procedimento. Quer dizer, havendo também aí espaço, já abro direto para as perguntas. Tudo bem? Pode ser assim? Não sei como é que vocês estão conduzindo isso. Tudo bem? Então está com você. Boa tarde, sou o Vanderlei, eu estou no mestrado atualmente, eu faço a comunicação do professor Ivan Marques e é um prazer estar aqui de novo, mais um ano falando sobre a minha pesquisa. Montando a fala para hoje, eu me lembrei de uma entrevista que eu assisti, se não me engano, da Néda Pinhon no Roda Viva, em que ela fala sobre modelos de apresentação, que ela acha muito careta, muito chato começar com agradecimentos, porque dispersa o foco da plateia. Então ela fala que é bom começar com uma piada, uma história engraçada. Enfim, já conquista a plateia, e depois no final fica o agradecimento, porque todo mundo já ouviu, então agradece no final. Mas eu sou péssimo de piadas. E, geralmente eu começo a rir antes de contar o fim da piada. Então não vou contar piada, vou contar uma historinha sobre... todo mundo pergunta para mim, como você ficou sabendo sobre Euridice Fontella? Por que estudar essa poeta que quase ninguém fora da academia não conhece? E eu já contei isso várias vezes, desculpa se alguém já conhece a história, mas essa pergunta ocorreu também no meu exame de pré-entrevista, no mestrado. Os professores perguntaram isso, por que Euridice Fontella? E aí eu contei que uma colega minha sugeriu, leia Euridice Fontella, você vai gostar. E aí fui na biblioteca procurar o livro dela, o interesse foi menos pela indicação e mais porque minha mãe se chama Eurídice, então Eurídice e Eurídice é óbvio que eu tinha que ler. Mas, enfim, acabei gostando, inicialmente gostando e não entendendo, então foi quando eu comecei a fazer a minha pesquisa de iniciação científica em 2013. E aqui estou em 2018 ainda, com várias perguntas. Enfim, então o título da minha comunicação para hoje é Rosácea, a bagunça organizada de Euridice Fontella. Vou explicar um pouquinho por que esse título. Mas antes disso, alguém conhece Euridice Fontella? Então, para quem não conhece Euridice Fontella, essa é Euridice Fontella. As obras dela de poemas inéditos são esses, né? Transposição, Edianto, Alba, Rosácea, 96. São, comparando com os poetas, são poucos livros, né? São 5 livros com grandes intervalos, né? E, enfim, ela morou em São Paulo a partir da sua adulta, mas ela não nasceu aqui, nasceu no interior, São João da Boa Vista. Ela veio para cá fazer filosofia na USP. Começou a publicar também ao mesmo tempo quando se mudou para cá. Há outros livros que eu não incluí aqui, outros 3 que são coletâneas, mas esses são os livros de inéditos. E na minha pesquisa de mestrado, eu inicialmente ia estudar Rosácea e Teia, mas após a qualificação com as sugestões, eu acabei me concentrando só em Rosácea, porque o tempo é curto. E a minha fala de hoje vai ser menos analítica de poema, mas falar um pouco sobre a forma do livro, né? A forma como conteúdo. Então essa é a capa do livro Rosácea, não encontrava mais, talvez estante virtual por R$300. Se alguém quiser me dar de aniversário, vai ser. Vou falar um pouco sobre o título da Rosácea, né? A ideia é que Rosácea pode se referir tanto à rosa, à flor, mas também aos vitrais, os tetos das catedrais, né? A gente tem aqui uma imagem à esquerda ao lado de fora, e do lado de dentro, que são essas pinturas. E a minha ideia é que assim, tem uma ligação, por exemplo, de 2 planos, um plano mais
superior e um plano mais terreno, que é quando a luz atravessa os vitrais do plano superior, e quando toca nos vitrais e entra na igreja, é uma luz modificada. Então cria uma terceira coisa. Eu vou mostrar bem rapidinho essa imagem, que não sei se dá para ver direito, desse efeito. Vou tentar mostrar um vídeo, sei lá, 10 segundos dessa imagem onde eu capturei. Então, tem essa questão da luz chegando até o interior da igreja, mas modificando o seu interior, né? Então, eu acho importante a gente ter em mente essa imagem como metáfora para a obra. Não vou explicar agora, vou tentar construir durante a minha fala essa ideia. Passando, eu vou tentar seguir uma ordem assim, do livro. Títulos, epígrafe e partes do livro até chegar talvez em algum poema, se der tempo. A epígrafe do livro, na verdade, é emprestada de um koan, fragmento de Heráclito, e é o seguinte: coisas varridas e ao caso mescladas, o mais belo universo. Então eu vou falar um pouco dessa epígrafe. O que me chama a atenção são, embora seja muito curto, são dois trechos, né? Ao acaso, mescladas, né? A questão da casualidade, e o fato de estar uma síntese ali, dizendo que é o mais belo universo. Então, para a gente entender isso, eu queria só lembrar que esse livro que eu estudo, do Rosácea, é de 86. Só que ele contém poemas de 62 a 68 dentro dele. Então, essa questão de duas dimensões, um livro dentro do outro, essa casualidade mesclada. Eu acho que essa casualidade é uma voz um tanto performática da Eurípides, não consigo acreditar que é casual. A gente vai ver daqui a pouco. É um livro bem cuidadosamente separado, né? Vou explicar isso daqui a pouco. E a questão do mais belo universo também vai vir na minha fala, a respeito de uma posição em que não valoriza nem uma parte nem outra, nem os poemas antigos, nem os poemas mais novos. Então, essa questão da coexistência me parece interessante na obra dela. E de não dar valor superior ao outro momento. E em depoimento ao professor Augusto Máximo, um livro que foi organizado com vários poetas falando sobre a sua obra, na época foi em 91, a Eurípides faz um panorama até aquele momento, que era 91, dos livros que foram publicados. Então, o último livro, que é Teia, não está ali contemplado, por razões óbvias. Mas aí, ao falar sobre Rosácea, ela diz sobre a epígrafe: justifiquei-me usando como epígrafe um koan de Heráclito, isto é, se o universo é uma bagunça organizada, um caosmos, meu livro também poderia ser a mesma coisa tranquilamente. Então tem essa aproximação, né, do caos com o cosmos, né, a bagunça e a organização. Então eu não acredito que tenha aí uma casualidade, né? Tem uma performance nisso. Tem uma mão muito consciente organizando os poemas, embora tenha sido um livro publicado meio que às pressas, porque o anterior, Alba, foi lançado em 83, ganhou o Jabuti, e a editora meio que persuadiu para lançar um livro logo, né? Mas eu não acredito totalmente nessa casualidade. O livro, como eu falei, tem dividido bem organizado em 5 partes, e essa é a sequência dos capítulos, ou subpartes, né? Novos, lúdicos, bucólicos, mitológicos e antigos. Já sem ter que olhar os poemas de fato, a gente já consegue ver de antemão que tem uma divisão muito clara, 2 divisões, eu acho. Em primeiro lugar, tem um recorte temático. Nos
3 blocos do meio, lúdicos, bucólicos e mitológicos. E os livros, as partes que ficam nas pontas, eles formam um recorte temporal. Mas obviamente é um recorte temporal, mas também, de certa forma, lendo num todo, cria-se um recorte também temático. Eu vou falar brevemente sobre os 3 blocos do meio, só para indicar que a identificação temática não está só no nome do título, não só por dizer que é lúdico, bucólico ou mitológico. Os poemas estão afinados com essa descrição. Então, só um apanhado aqui na parte lúdicos. A brincadeiras, é um jogo imagético com o poema Habitat, em que diz: o peixe é a ave do mar, a ave, o peixe do ar. Há também o uso de trocadilhos no poema Maia: a mente, o corpo, consente. Há também o uso de paródias, outros poemas como Anti-César, não vi, não havia guerra alguma. Também no poema da metafísica da metalinguagem, usando aquelas charadas, né? Por exemplo, o que é, vira um poema, mas não tem o final, né? Após o início do que é, a gente espera uma cifra, né? E aqui não tem, é apenas um corte do poema, o que é. Então tem uma questão de reelaboração, né, dessa a paródia aqui. E há também poemas homenagens, como o CDA imitado, CDA relido, e também homenagens a outros poetas, né? Aqui tem homenagens 1, homenagens 2, também Mário Quintana, homenageado nesse livro. Passando para o bloco bucólicos, obviamente, tem um poema chamado Bucólica, em que a vaca é o centro do poema, mas também outros animais são contemplados, a natureza também, né? O pássaro inesperado, bem-te-vi, jardim, rosas, flor, e no poema Gata, o plano mais religioso associado à natureza também. Né? E o bloco mitológicos, com os poemas Lenda, Dom Quixote, Dragão, Antigênesis, Esfinge, Rebeca II, que é referência também bíblica, e Esconjuro, que tem uma lista de personagens da mitologia grega, né? Medeia, Circe, Perséfone e Atena também. Então, a gente vai ter uma identificação temática. Mas eu não vou me atentar a essas três partes daqui hoje. Queria falar mais sobre o bloco Antigos, porque dos poemas que estão lá, se não me engano, na minha conta, se tiver errado, 19 poemas, alguns não têm datação e outros têm. E dos que não têm datação, são poemas que têm um verso mais livre, não tem uma estrutura fixa. E dos poemas que têm datação, são todos verso bem mais fixo. A maioria deles são sonetos, mas tem também grande redondilha maior, alguns deles. É bom observar a datação precisa, né? Com dia, mês e ano, começando em 62 e indo até 68. Lembrando que o primeiro livro dela, que foi lançado, Transposição, é de 69. Isso é uma observação importante, porque antes dela publicar Transposição, ela tinha pronto o que ela chama de Transposição e Rosácea I, um primeiro livro que acabou não vindo à vida, né? A gente pensa, Rosácea de 86 é totalmente o Rosácea de 60? Não creio que seja. Justamente por ter uma datação específica em alguns poemas e não terem outros. Mas também pela forma de alguns poemas, porque eles não condizem com o que foi escrito naquela época. E justamente por ter um bloco chamado Novos. Outra observação sobre a data, que é importante falar, é que embora a gente veja que todos os poemas que são versos mais estruturalmente fixos, assim, nos sonetos, de Dé maior, são datados, isso não aparece tanto nos livros anteriores. Por exemplo, no livro de Transposição, que é um livro que tem mais o uso de versos mais fixos, estrutura de contagem silábica mais fixa, não tem datação, e não tem soneto, e não tem redondilha maior. Na verdade, a datação não aparece em nenhum outro livro, só nesse livro, só nessa parte e só nesses poemas.
é uma observação que eu queria fazer para a gente seguir. Eu trouxe esse poema, que não tem título. Aliás, todos os poemas que têm data, que são de versos mais fixos, eles não têm título. A gente chama esse pelo primeiro verso, Branca, Campo para o Desespero. Eu não vou me deter na análise dele, nem na leitura, só para ver mesmo como criar uma estrutura bem fixa, né? De soneto, de divisão silábica. Vou agora mostrar um outro poema desse bloco Antigos, que ele não tem datação, tem título. Chama Sei. Eu vou ler para vocês. À mesa, todos interligados pela realidade do alimento, pelo universo único do ser. À mesa, todos coexistem no júbilo, comungando a oferta pura das coisas. A primeira leitura, minha segunda leitura e minha terceira leitura desse poema sempre vinha a referência bíblica, né? A questão da última ceia com Cristo, a comunhão, a Eucaristia. Mas, porque a Aurélio, no começo da sua produção poética, ela tinha uma educação religiosa muito forte, que foi se perdendo ao longo dos anos, enfim. Mas eu acho que esse poema, como vários poemas de Aurélio, ela tem um significado próprio, que se sustenta sozinho, mas ganha uma força lendo ele no conjunto da obra em reflexo, em conversa com outros poemas do mesmo livro. E eu acho que a ideia da ceia, ela está muito forte nesse livro por poemas distintos, de datações distintas, de formas distintas estarem juntos, né? A união, a comunhão. Então eu vou confrontar esse poema com a epígrafe que eu mostrei agora há pouco. Então, por exemplo, há várias semelhanças, né? Eu destaquei aqui em vermelho, por exemplo, quando você fala numa epígrafe, você lê na epígrafe coisas, há uma semelhança com o poema ao lado, quando se diz todos interligados, né? Coisas mescladas. Todos interligados, um universo único, todos coexistem. A palavra universo também aparece nos dois lados. Então tem essa ideia de união, de congregação, uma ideia mais harmônica e não de embate, embora tenha poemas distintos, né, de dicções distintas. O Euripides, a partir do livro Rosáceo, ela tenta se renovar, fazer uma inflexão por motivos diversos, impasses diversos internos, que ela tinha já desde o começo, porque recalcar uma voz feminina que era vista como inferior, mas impasses que vão vindo de fora ao longo da sua obra, por não concordar com leituras que foram feitas sobre ela. Então, a partir de Rosácea, eu acho que há uma tentativa de mudança, não sei se foi bem sucedida, ainda estou me questionando. Mas é bom ver a ideia de como ela traz todos esses poemas para um livro só e fazem com que eles se unam, né? Sem embate, ou sem aparente embate. Outra coisa que eu queria destacar nesses dois lados é, se aparecer ali, esse quadrado em volta da palavra coisas e todos, né? Porque são palavras bem genéricas, que normalmente não se referem a nada, embora tudo, todos, seja amplo, também é nada. E coisas, o que são as coisas? Também muito vazio, fora da poesia, mas na poesia tem um sentido próprio. E também por estar no plural, né? Então a ideia da multiplicidade dos poemas, de novo, ecoando aqui. Então eu acho que eu corri mais do que eu achei que eu ia falar. Mas então acho que vai dar tempo de fazer a conclusão que eu achei que ia ficar de fora. Deixa eu pular umas partes aqui. Então, novamente, quando a gente pensa na ideia de distribuição dos poemas, né, como falei, tem os três blocos que são mais temáticos e dois que são mais temporais. Quando a gente pensa na ordem cronológica, a gente pensa, tá, passado, presente ou passado e futuro, né? Então, seria talvez esperado que os poemas antigos viessem primeiro e ao fim do livro, os poemas novos. Então, para mostrar, essa foi a minha progressão, ou a minha evolução, meu amadurecimento. Mas o livro, ele
começa com uns novos, passa pelos temáticos, que podem ser novos também ou não, a gente não tem ainda a data deles, mas a gente não sabe, e fecha com os antigos. Então, na minha leitura até agora, está a ideia de que, novamente, não há, na posição da Eurípides, uma valorização ou vergonha do que foi feito antes. Até em uma entrevista que eu vi, ela fala que os poemas que eu fiz estão feitos, né? De outra forma ela disse isso. Não tenho vergonha deles, até gosto, mas não posso continuar fazendo eles, eu preciso fazer outra coisa. Então, meio que é um panorama que questiona as leituras críticas que foram feitas sobre elas. Eu acho que isso é muito importante. Mas isso não apazigua, né, os impasses que eu já listei, os impasses sobre o impacto feminino, que veio muito no início, o impasse e a impossibilidade, talvez, de se superar, porque quando ela publica um livro posterior, que é o Teia, que eu não vou falar dele hoje, nem na minha pesquisa, no momento que eu vou falar, ela declara que ela tentou, se deu certo ou não, só o tempo dirá e só os críticos dirão. Não cabe a ela avaliar a própria obra. Então, é um esforço, né, de se renovar. E é isso. Então, eu vou agradecer uma sugestão da Neida Pinhon, no final, a presença de vocês, agradecer ao meu orientador, Ivan Marques, que não pode estar aqui, porque está fazendo pós-doc, agradecer as colegas da comissão que deram todo o apoio, o professor André, o professor Augusto Massi, o Gabriel, que está na mesa, e o professor Wagner, por ter aceito no mês de janeiro. Obrigado. Oi, boa tarde. Hoje eu gostaria de tentar desenvolver com vocês a hipótese de que outubro de 1930, poema de Carlos Drummond de Andrade, publicado em alguma poesia de 1930, ocupa uma posição estratégica dentro da sua obra, porque nele o individualismo do seu primeiro livro começa a se revelar insuficiente e problemático. Através da leitura das duas primeiras partes do poema, uma estrofe em versos e um parágrafo em prosa, de um brevíssimo comentário, vou sugerir que na mescla de registros que caracteriza o poema está cifrada simultaneamente uma certa crise do poeta com seu lirismo e uma tentativa tímida de abrir novos caminhos poéticos. Para reforçar a hipótese, quero ainda resgatar o trecho de uma carta de Drummond a Mário de Andrade e um trecho de uma crônica deste último, para mostrar como o poeta mineiro estava àquela altura tomando consciência da precariedade da sua posição e da necessidade de mudança. De modo indireto, o objetivo da comunicação é situar o processo de tomada de consciência de Drummond dentro da intensa movimentação ideológica que agitou nossa intelectualidade na passagem dos anos 20 para os anos 30, discutindo sua especificidade. Outubro de 1930 foi publicado pela primeira vez no estado de Minas, em maio de 1931, no calor da hora, portanto, e depois no Jornal do Rio de Janeiro, em dezembro de 1934, antes de ser incluído na segunda edição de Alguma Poesia, em 1942. Único do livro escrito depois de 1930, o poema é um registro em prosa e verso da experiência de Drummond na Revolução de 30, da qual participou como funcionário das Forças Revolucionárias Mineiras em Barbacena, Minas Gerais. Salvo erro, trata-se da primeira tentativa de fôlego do autor de cantar o tempo presente, programa estético-político que ganharia cada vez mais importância dentro de sua obra e que culminaria na Rosa do Povo de 1945. Silviano Santiago parece ter visto mais semelhanças do que diferença entre os dois momentos, e numa das notas apostas à correspondência de Drummond com Mário de Andrade, aventou-se em outubro de 1930 não teria sido publicado em alguma poesia com o sentido de uma autocrítica ao individualismo exacerbado do livro. E, no prefácio à mesma edição da correspondência, Silviano deu um passo além, afirmando que o poema teria sido incluído, cito, como a querer provar o passado de militância tenentista do poeta. Já Ilumina Maria Simon viu no poema, pelo contrário, uma colagem mesclada de registros variados, escrita com galhofa, anticivismo e
e consciência da insignificância da história local, em um clima bem diverso de A Rosa do Povo. Qual a posição, então, ocupada por outubro de 1930 dentro do primeiro-ministro de Drummond? Ponto de virada ou, pelo contrário, prolongamento do individualismo característico do seu livro de estreia? Bom, eu não vou poder ler o poema, que é bom, então eu vou ler todas as primeiras partes, eu vou ler o mistério. Suores misturados no silêncio noturno, o companheiro ronca, o ruído igual dos tiros e o silêncio na sala onde os corpos são coisas escuras. O soldado deitado pensando na morte. O poema surpreende logo de saída, porque no lugar de lances espetaculares próprios a um acontecimento histórico importante, focaliza detalhes insignificantes dos bastidores. A escolha de suores e roncos parece um esforço para inverter e desmentir as representações da historiografia oficial, em geral repletas de heroísmo e patriotário. Esse esforço é completado pela adoção de um ponto de vista interno ao acontecimento e, a despeito da ausência de vestígios de primeira pessoa, parcial, que evita generalizações e idealizações, atende-se ao miúdo e ao pequeno. No nível da linguagem, essa opção se reflete na escolha do vocabulário objetivo e dominado por substantivos concretos. Por sua vez, a construção dos versos a partir de cortes resulta em unidades curtas e ágeis que lembram fragmentos de telegramas e que, com frequência, provocam uma quebra de expectativa. Na verdade, a estrofe inteira como que joga com as expectativas do leitor. Esse jogo aparece, sobretudo, na confusão que os versos armam entre os ruídos e o silêncio de um lado e entre o sono e a morte de outro. Pois, do mesmo modo como o silêncio faz pensar, tanto nos que dormem quanto nos mortos, os ruídos, sugeridos foneticamente pelos sons rascantes e pela profusão de metais, podem ser tanto dos tiros quanto dos roncos. A estrofe mistura, assim, a dimensão banal, roncos e dorminhocos, a dimensão excepcional e bárbara, tiros e mortos, da situação, destituindo-a ao cabo de qualquer grandiosidade, o que aponta para o pé atrás de Drummond diante dos acontecimentos do período. Agora eu vou ler o segundo parágrafo. De 5 em 5 minutos, um ciclista trazia ao Estado-Maior um feixe de telegramas contendo comprimida a trepidação dos setores. O radiotelegrafista, ora triste, ora alegre, empunhava um papel que era a vitória ou a derrota. Nós descansávamos, jogados sobre poltronas, e abríamos para as notícias olhos que não viam, olhos que perguntavam. Às 3 da madrugada, pontualmente, recomeçava o tiroteio. Bom, o parágrafo faz as vezes de segunda estrofe. Junto com o sobrevivente, Outubro de 1930 é o único poema de alguma poesia em que os dois registros se misturam. Porém, mesmo só aparecendo nesses dois poemas, é possível falar em um certo flerte do verso drummondiano deste período com a prosa. Isso porque, nos poemas mais longos do livro, há uma tendência a extrapolar a autonomia dos versos em benefício do encadeamento do conjunto, como se o movimento poético procurasse extravasar a unidade rígida das partes, o que se explica em boa medida porque Drummond se formou fora da tradição do verso metrificado e em oposição a ela. No caso específico de Outubro de 1930, a distensão do verso até os limites da prosa poderia levar a pensar em uma conversão à épica, talvez a princípio mais afinada com o assunto, mas não é o que ocorre, até porque, depois do parágrafo, há outras estrofes que aliás se alternam com outros parágrafos. De qualquer maneira, essa convivência entre prosa e poesia resulta numa estrutura híbrida que tensiona a divisão estrita entre os gêneros, inclusive porque embaralha valores comumente associados à épica e à lírica, o que, diga-se, foi um dos anseios dos modernistas em gerais e de Drummond em particular. Essa dualidade também está formalizada no ponto de vista do poema, porque se é interna aos acontecimentos, como vimos na primeira estrofe, a perspectiva configurada em outubro de 1930 é a do funcionário, como descobrimos na terceira estrofe, e como tal é externa em comparação com a do soldado que está no fronte. É por causa dessa diferença, aliás, que na primeira estrofe o eu narrador podia confundir tiros com roncos, e que na terceira o funcionário pode pensar no amor, enquanto o soldado da primeira não pensa senão na morte.
Essa diferença ocorre porque a posição do funcionário é ela própria dupla. Por um lado, ele é um participante dos acontecimentos. Por outro, porém, é apenas um espectador, aliás entediado, que acompanha os desdobramentos via correspondência. Até onde sei, trata-se da primeira vez em que esse ponto de vista participante diretamente envolvido aparece nos poemas de Drummond, o que não deixa de ser um sinal de que nosso autor estava àquela altura tentando abrir novos rumos poéticos. Porém, a curiosa oscilação entre a condição de participante e a de espectador, esta recorrente em alguma poesia, como se sabe, também é um sinal das dificuldades enfrentadas por Drummond para trilhar novos caminhos e superar o próprio individualismo. Enfim, acho que é possível interpretar essa oscilação no sentido não só de uma tentativa de experimentação e renovação, que eram também, e sobretudo, princípios modernistas, mas ainda no sentido de uma certa insatisfação do poeta com o lirismo do seu livro de estreia, o que vai ficar mais claro com a leitura de uma carta de Drummond a Mário de Andrade. Em janeiro de 1931, num momento, portanto, muito próximo da redação de outubro de 1930, Drummond escrevia a Mário. Eu confesso que não consigo evadir-me do meu individualismo para vulgar nessas paragens largas e povoadas para as quais me solicitam as tendências intelectuais do meu tempo. E, por outro lado, ainda não cheguei, e chegarei algum dia, à maturação necessária para tentar a solução supra-realista, única que me parece aceitável para o meu caso, como de resto para todos os casos. E confesso mais, não sem tristeza, que a minha prisão individualista é tanto mais lamentável quanto me força eternamente aos mesmos exercícios poéticos, a eterna repetição de temas morais que constituem o tecido inalterável de minha vida e que, por fim, devem apurrinhar o leitor, diabo. Tanto mais que me apurrinham a mim próprio, como você sabe perfeitamente. E isso é tão exato que os versos que venho compondo depois da publicação do meu livro, sempre entendi que um livro deve marcar uma fase encerrada na vida de um cidadão, não me parecem dizer nada de novo, o essencial já estando dito no livro. Preciso, pois, de abrir o meu caminho, e você sabe como isso representa uma tentativa difícil para mim. Drummond confessa na carta a crise que se abatera sobre ele depois da publicação de alguma poesia. Na verdade, a carta era uma resposta franca e direta a uma crônica de Mário de Andrade, publicada em junho de 1930 no Diário Nacional. Impuro sem mistura, Mário comentava a publicação de alguma poesia e de libertinagem de Manuel Bandeira e assinalava a pureza psicológica deles, os quais, a despeito da impressionante exposição de alma humana, eram, a seu ver, eminentemente individualistas, e advertia. Minha impressão é que isso é um beco sem saída. Está claro que a gente pode morar no beco a vida inteira, porém será concebível o beco na civilização urbanista Le Corbusier? Sempre é certo que há dois jeitos da gente sair do beco. Um é simples como beber água, sair por onde se entrou, trair-se. E trair o conceito metafórico que todos nós temos de beco sem saída. O outro meio será talvez mais propício a essas duas almas livres. Botar dinamite nas casas e se evadir do indivíduo para mais puros monges ainda, o automatismo psíquico do sobre-realismo. Portanto, além de apontar no passe o beco na civilização urbanista Le Corbusier, Mário sugeria saídas, ou trair-se, isto é, abandonar o individualismo contra a própria natureza, ou aprofundá-lo através do automatismo psíquico do sobre-realismo, opção que considerava mais propícia e que Drummond aceitou, embora confessasse na carta sua incapacidade para colocá-lo em prática. Quer dizer, as palavras de Mário foram ao encontro do descontentamento difuso do poeta mineiro, que até então não sabia formular a origem desse sentimento, precipitando o tom crítico e até culpado com que este passa a encarar a própria posição a partir deste momento. É provavelmente a esse processo que nosso autor iria se referir num depoimento de 1938, depois incluído em Confissões de Minas, como a consciência crescente da sua precariedade e uma desaprovação tácita da conduta ou falta de conduta espiritual do autor. A advertência de Mário contribuiu, em resumo, para catalisar o exame crítico do lirismo de alguma poesia que nosso autor já vinha ruminando,
mas com cujas razões não atinara até a crônica. Iniciava-se, assim, um movimento íntimo de questionamentos e tomada de consciência, repleto de tateios e dúvidas, como estamos vendo, e que se traduziu neste momento na consciência da precariedade dos temas e limites do seu lirismo, desacompanhado, todavia, da superação correspondente, no caso, a opção por uma das tendências intelectuais que eu solicitava. Bom, essas tendências, Drummond a chamaria pelo nome em entrevista de maio de 31, na qual afirmava: espiritualmente, a minha geração está diante de 3 rumos ou de 3 soluções: Deus, Freud e o comunismo. De modo mais amplo, o movimento de Drummond se inseria na intensa movimentação ideológica do pós-revolução de 30. No ensaio A Revolução de 30 na Cultura, Antônio Cândido identificou o fenômeno da surpreendente tomada de consciência ideológica de intelectuais e artistas, numa radicalização que antes era quase inexistente. Os anos de 1930 foram de engajamento político, religioso e social no campo da cultura. Mesmo os que não se definiam explicitamente, e até os que não tinham consciência clara do fato, manifestaram na sua obra esse tipo de inserção ideológica, que dá contorno especial à fisionomia do período. É claro, por outro lado, que a despeito dessas semelhanças, falar em engajamento ou militância a propósito da produção de Drummond deste período não deixa de ser descabido, e outubro de 1930 prova, pois, como vimos, nosso autor estava às voltas com impasses e dificuldades, mas não ainda com um caminho a seguir, o qual, aliás, só se manifestaria com mais clareza em sua produção poética da década de 40. Seja como for, o processo do qual resultou outubro de 1930 é interessante, a meu ver, porque revela traços marcantes do seu pensamento poético, em particular, o questionamento angustiado sobre o próprio niilismo, que, sem prejuízo das diferenças, reaparecerá em diversos momentos de A Rosa do Povo, o que não deixa de ser um ponto em comum entre momentos de resto tão distintos. Variando o foco, digamos que em outubro de 1930 se cruzam preocupações estéticas e ideológicas, mas ainda sem expectativa de síntese ou superação, o que também explica a fatura híbrida do poema, cuja composição alterna registros contrários, prosa e verso, ponto de vista interno e externo, etc, etc. Mais do que recursos meramente estéticos, portanto, essas dualidades como que traduziam a profunda crise por que então passava o poeta e que ainda se estenderia por alguns anos, digamos até pelo menos a publicação de seu segundo livro, Brejo das Almas, de 1934. Dito de outro modo, influenciado pelo clima da época, o anseio de superar o próprio individualismo adquiria uma dimensão tanto poética quanto ideológica, o que obrigava nosso autor a tratá-las em conjunto. Outubro de 1930 se insere justamente nesse processo, e em sua alternância de registros, condensa questões cabeludas que ocupariam Drummond por muito tempo ainda.